Antes de iniciarmos a Santa Missa, pedimos a gentileza de colocarem o celular no modo avião ou no silencioso e os que puderem desliguem os celulares para não termos intercorrências durante a Santa Missa. Intenções. 7º dia de Maria Elisa Silva, 1º mês de Ana Júlia Martins, 6º mês de Robson Carvalho Martins, 1º dia de falecimento, Jefferson Celestino Luiz, Rodrigo Aparecido dos Santos. Solenidade da Ascensão do Senhor. Unidos aos cristãos do mundo inteiro, celebremos a Ascensão do Senhor, plenitude da Páscoa. Assentado à direita do Pai, Jesus continua próximo a nós por meio do Espírito Santo, que nos fortifica para testemunharmos o ressuscitado até os confins da terra. Inspirados pelo tema do Dia Mundial das Comunicações, partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações, sejamos comunicadores da esperança. Em pé, cantemos. Por entre aclamações, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu, ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações, Ele virá. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações, Ele virá. Por entre aclamações, o Senhor se elevou, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações, o Senhor se elevou, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações, Ele virá. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações, Ele virá. Por entre aclamações, o Espírito se derramou, o Senhor renova a face da terra. Por entre aclamações, o Espírito se derramou, o Senhor renova a face da terra. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações, Ele virá. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações, Ele virá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, à celebração desta Santa Missa, nesse dia de domingo, dia do Senhor, solenidade da Ascensão do Senhor. No número 3 do folheto da Santa Missa, acompanhemos o ato penitencial em Jesus Cristo justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Senhor, que subindo ao céu, vos tornastes Rei do Universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Cristo, que na vossa ascensão levastes cativo o cativeiro, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que voltando à casa do Pai, abristes o céu para nós, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Paz na terra, seus amados, a vos louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 Glória! glória, 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 glória. Oremos. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo Ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Liturgia da Palavra. Antes de retornar ao Pai, Jesus convida seus seguidores a dar continuidade à obra por ele iniciada, prometendo-lhes a assistência do Espírito. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Meu primeiro livro, ó Teófilo. Já tratei de tudo o que fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afastei de Jerusalém, mas esperei a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, e agora? Que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceu então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui, parados olhando para o céu? Esse Jesus, que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como os vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor
Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhar os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, nos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós, que cremos de acordo com sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente nesse mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da Igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos de Jesus. Aleluia, 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 Aleluia! aleluia, Aleluia! Aleluia! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs, o Senhor nos dá a dádiva de iniciarmos o mês de junho, um mês novo no nosso calendário, celebrando a Eucaristia, celebrando a Sagrada Liturgia. Seja junho um mês abençoado para todos nós, um mês no qual poderemos sentir também a misericórdia de Deus em nossos corações. O mês de junho traz os festejos populares, as quermesses, traz também as celebrações dos santos que se destacam: Santo Antônio, São João e... não escutei? São Pedro e São Paulo também, tá? No dia de São Pedro, a gente também comemora São Paulo, na verdade, o martírio dos dois. Mas também é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Ó Jesus manso e humilde de coração. Muito bem. E além disso, nós temos também a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi. E já na semana que vem, a festa do Divino Espírito Santo, a festa de Pentecostes. É ou não é um mês caprichado, um mês no qual teremos a oportunidade de colher todas as graças e bênçãos do céu em nosso coração, em nossa vida. E hoje, não menos importante, a liturgia nos coloca diante da solenidade da Ascensão do Senhor. É como sempre rezamos na Santa Missa, nessa verdade de fé, dizendo que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A solenidade de hoje, queridos irmãos e irmãs, como acompanhamos nas leituras, nos coloca diante desse grande mistério da nossa salvação. Engana-se quem pensa que a solenidade da Ascensão do Senhor marca a despedida de Jesus Cristo. A Ascensão não tem nada a ver com despedida.
não tem nada a ver com afastamento de Jesus, como se ele subisse aos céus e dissesse: agora se virem, é com vocês, não me ponham nos rolos de vocês. Não, de jeito nenhum. A festa da ascensão do Senhor, na verdade, significa que Jesus subindo ao mais alto dos céus leva consigo a nossa humanidade e que, portanto, abre para nós o caminho para o céu, o caminho para a eternidade. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Quem quer ir hoje para o céu? Não precisa ter pressa, não é? Não precisa ter tanta pressa. Vamos viver tudo aquilo que a gente precisa viver enquanto estivermos caminhando por esse mundo, não é? Fazendo a vontade de Deus na face dessa terra. Um dia, enfim, pelo Senhor, seremos chamados para o convívio eterno. Mas eu vi que teve muita gente que manteve a mão levantada. Olha, que interessante, hein? Bem, enfim, Deus é que sabe, né? Vamos deixar, enfim, sob os cuidados do Senhor. Mas a festa da Ascensão, ela realmente nos traz essa verdade de fé. Jesus subindo aos céus, ele abre o caminho dos céus para todos nós. É como vimos nas leituras. Na primeira, inclusive, dos Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus, depois que ele sobe aos céus, ficaram ali com o olhar perdido nas nuvens, tentando encontrar o Senhor. E aí, 2 anjos, homens vestidos de branco, admoestam os discípulos, dizendo-lhes: esse mesmo Jesus que vocês viram subir aos céus, um dia ele voltará. Como quem quer dizer: não fiquem com o olhar perdido nas nuvens, façam a parte de vocês. Vocês aprenderam com ele, vocês sabem o que devem fazer. Deem testemunho do Senhor, da verdade do seu evangelho. A subida de Jesus aos céus, então, marca também a ação da igreja, pois, como falamos, esse mesmo Senhor que sobe aos céus não se afasta de nós. O Divino Espírito Santo vem em nosso auxílio para continuarmos, então, a obra salvífica do Senhor. Já no Evangelho, nós temos também um outro relato, mas é o relato da ascensão de Jesus também. Nesse relato, a gente vê algumas mudanças dentro do texto em relação a Atos dos Apóstolos. Curioso, porque, segundo a tradição, Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas, o evangelho desse ano. E assim, no trecho que nós ouvimos, Jesus se volta para os céus, melhor dizendo, ele volta para os céus, ele sobe aos céus, abençoa os seus discípulos, e assim os discípulos se alegram, voltam para Jerusalém, o que nos dá a entender que, de fato, não é uma despedida, não é um afastamento, mas a subida de Jesus ao mais alto dos céus significa a coroação de tudo aquilo que ele fez nesse mundo, cumprindo plenamente a vontade do Pai, sendo obediente àquilo que o Pai Celeste assim lhe confiou. Jesus volta para a realidade celeste na glória eterna. Esse mesmo Jesus que passou pela morte de cruz, que ressuscitou, agora então vive numa realidade eterna para todo sempre. Mas volto a insistir, a ascensão do Senhor
não significa que Jesus se afastou da gente. De maneira maravilhosa e misteriosa, o Senhor permanece com a sua igreja, como ouvimos também na segunda leitura. Ele é a cabeça, nós somos os membros da igreja, ele continua presente em sua igreja. Então, se você, quando se reúne em assembleia litúrgica, em assembleia orante, reconhece a presença de Jesus, você então sabe que o Senhor não se afastou. Se você, ao ouvir a palavra de Deus, sente o seu coração tocado por essa palavra, você também está admitindo que o Senhor não se afastou de nós. Se você, quando contempla, acompanha a consagração do pão e do vinho, que se tornam o corpo e o sangue de Jesus, você também está demonstrando que você acredita que o Senhor continua presente entre nós, de maneira maravilhosa e misteriosa. Pois bem, seja a festa da ascensão do Senhor para todos nós, queridos irmãos e irmãs, motivo de esperança, pois no horizonte da nossa existência não se encontra o fracasso, não se encontra a derrota, não se encontram a dor e a tristeza, mas a glória celeste. Assim o Senhor, que sobe aos céus, de fato, desejará também um dia acolher a todos nós junto a Ele, pois assim Ele deseja que nenhum de nós se perca. Que assim seja. Amém. No número 10 do folheto da Santa Missa, professemos as verdades da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Número 11, preces da Assembleia. Irmãos e irmãs, invoquemos confiantes a Jesus Cristo, que subindo ao céu, atrai a todos e a tudo para si. Digamos: Vós, Senhor, que enviastes o Espírito Santo para acompanhar a Igreja, fortalecei-a no testemunho fiel do vosso Evangelho até os confins do mundo, nós vos pedimos. Cristo é levado ao céu, ouvimos. Vós que, por vontade do Pai, viestes a nós pelo caminho do amor, animai os cristãos a permanecer nesse mesmo caminho, nós vos pedimos. Cristo é levado ao céu, ouvimos. Vós que comunicastes aos apóstolos o Espírito, iluminai os que pelos meios tradicionais e pelas redes sociais buscam partilhar com mansidão a esperança em nossa sociedade, nós vos pedimos. Cristo é levado ao céu, ouvimos. Vós que antes de ser elevado ao céu, abençoastes vossos seguidores, confirmai-nos na fé e na esperança para vivermos de modo consistente
nosso compromisso de batizados, nós vos pedimos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Acolhei, ó Pai querido, as preces que confiantes vos apresentamos, as que foram pronunciadas, as que se encontram no silêncio do nosso coração. Pois tudo isso vos pedimos em nome do Cristo Jesus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Preparação das oferendas, podem assentar-se junto com o pão e o vinho. Ao Senhor queremos ofertar a nossa vida, os nossos trabalhos, cansaços e também alegrias, e a esperança de que junho seja para todos nós um mês repleto de bênçãos. Acompanhemos cantando. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O grão que morrera no seio do chão renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O pão e o vinho são hoje memória do novo Cordeiro na sua vitória, sinais da aliança da terra e dos céus, no corpo e no sangue do Filho de Deus. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Ao Pai ofertamos também nossa vida, o chão que pisamos, a relva florida, os frutos da terra por nós cultivados se tornam o corpo do ressuscitado. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O grão que morrera no seio do chão renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O pão e o vinho são hoje memória do novo Cordeiro na sua vitória, sinais da aliança da terra e dos céus, no corpo e no sangue do Filho de Deus.
as nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, na festa da venerável ascensão do vosso Filho, nós vos apresentamos humildemente este sacrifício. Concedei que por este intercâmbio de dons sejamos elevados às realidades do céu, por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois o Senhor Jesus, Rei da Glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus, constituído mediador entre Deus e a humanidade, Juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, nos precedeu, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar a nós, membros do seu corpo, a confiança de um dia o seguirmos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes os rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis esses dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo, e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Tarcísio, o Bispo Coadjutor Joaquim, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem, este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo em que nosso Senhor, vosso Filho unigênito, elevou à vossa direita na glória a nossa frágil natureza humana. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. A
Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Suplicantes os pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Trazemos para essa missa a lembrança do 7º dia de Maria Elisa Silva, o 1º mês de Ana Júlia Martins, e ainda também Severina Silva. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Com amor e confiança, unidos rezemos a oração perfeita que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Do Evangelho segundo Mateus: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo, diz o Senhor Jesus. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Aqueles que vão comungar, devem comungar na frente do ministro. Cantemos. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia, aleluia, aos discípulos Cristo falou, pelo mundo inteiro andai, este meu evangelho
que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia, aleluia, todo aquele que então crer em mim e também se deixar batizar será salvo, mas quem não me crer condenado de certo será. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia, aleluia, aleluia. Os sinais que acompanharão os que crerem, eu vou lhes contar. Novas línguas vocês falarão, os demônios irão expulsar. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia, aleluia, aleluia. Nem veneno ou serpentes mortais algum mal poderão vos causar quando vós impuserdes as mãos. O enfermo curado será. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia, aleluia, aleluia. Para sentar-se à direita do Pai, Jesus Cristo aos céus ascendeu. Sobre vós enviado será o Espírito Santo de Deus.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com os mistérios divinos, fazei que nossos corações se voltem com fervor para o alto, onde está, junto de vós, a nossa natureza humana, por Cristo nosso Senhor. Queiram assentar-se um minutinho, temos alguns avisos importantes da nossa paróquia. Avisos paroquiais. CPP. Atenção, coordenadores e vices das pastorais, grupos e movimentos da Matriz Cristo Rei e equipes de coordenação das capelas. Haverá reunião do Conselho de Pastoral Paroquial nesta segunda-feira, dia 2, às 19h30, na Matriz Cristo Rei. Em pauta, a festa de Corpus Christi e outros assuntos relevantes. Compareçam. Já pegou o livro de presença, João Paulo? Sim, padre. Livro de ata também? Também. Já estão em meu domínio. É que ele é o secretário do CPP. Sagrado Coração de Jesus. Missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, nesta primeira sexta-feira do mês, dia 6, às 19 horas, na Matriz Cristo Rei, com a exposição e bênção do Santíssimo Sacramento ao final da Santa Missa. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Reunião geral com todas as catequistas da catequese infantil, primeira e segunda etapas da Matriz Cristo Rei e capelas. Padre Carlos convoca todas as catequistas para esta importante reunião, que será nesta sexta-feira, dia 6, às 19h30, na Matriz Cristo Rei. A presença de todas é muito importante. Reunião com todos os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Padre Carlos espera todos os ministros nesta importante reunião, que será na próxima quinta-feira, dia 5, às 19h30, na Capela São Paulo Apóstolo. Contamos com a presença de todos e todas. Haja reunião. Dizem que quando Jesus voltar, pode ser que ele não nos encontre unidos, mas reunidos com certeza. Festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo. Participe desse encontro maravilhoso e abençoado, com muita oração, cânticos, louvores, pregações e muito mais. Será no próximo domingo, dia 8, aqui mesmo, na Matriz Cristo Rei, das 10 da manhã até às 18 horas. E o almoço? Terminando com a Santa Missa às 19. Haverá venda de almoço por apenas R$10. E também doces, salgados e muitas delícias. Traga sua família e convide seus amigos. Vinde Espírito Santo. Então, próximo domingo, festa de Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo, com essa programação para lá de especial, como João Paulo acabou de avisar. Então, todos são convidados, começa às 10 horas da manhã. Eu não posso ficar o dia inteiro. Não tem problema, né, Ricardo? Pode vir um período também, prestigiar um momento, participar com o pessoal. Como vimos, vai terminar com a celebração da Santa Missa às 19, de repente você consegue chegar um pouco antes para aproveitar, né, a parte da tarde, enfim, conforme a situação de cada um, de cada uma. Mas vale a pena realmente participar desse momento todo especial em nossa paróquia. Padre, um último aviso. A catequese de adultos pediu para que fosse avisado que o encontro de amanhã será na casa da Dona Graça, catequista da catequese de jovens e adultos. Tem alguém da catequese de jovens e adultos aqui? Algum catequizando que está fazendo a catequese de jovens e adultos?
Ah, bacana. Então, aviso está dado, vai ser na casa da Dona Graça. Entre em contato com ela pelo celular. Façamos nossa oração a Maria Santíssima, nossa Mãe, a ela confiando as intenções que trazemos em nosso coração, em nossa vida, pedindo que ela nos ajude a termos os olhos, sim, voltados para o céu, voltados para o Senhor, mas os pés no chão, nessa terra, agindo, fazendo, procurando ajudar o próximo, procurando fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Senhor esteja convosco. A cada invocação vamos responder amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, cujo Filho unigênito hoje subiu ao mais alto dos céus e vos abriu o caminho para onde Ele mesmo está. Amém. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar, conforme sua promessa, a alegria de permanecer com Ele até o fim dos tempos. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A todos e todas eu desejo um mês de junho para lá de abençoado. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu falar, Mãe, vem comigo, sempre estás. Nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estarás. No pensamento, no meu olhar, Mãe, vem comigo, sempre está. Sou todo